Há momentos na vida que exigem silêncio, respeito e lucidez. Mas nenhum é tão delicado quanto aquele instante em que nos encontramos ao lado de alguém que acabou de partir. É um momento em que a mente tenta compreender o que o coração se recusa a aceitar. E é exatamente nessa fração de tempo que a maioria das pessoas comete um erro fatal. Um erro que parece pequeno, involuntário, quase automático, mas que, segundo São Leopoldo Mandic, interfere diretamente na travessia da alma e pode gerar sofrimento tanto para quem partiu quanto para quem ficou. Neste vídeo, você vai entender por que esse erro acontece, como evitá-lo e qual atitude realmente oferece paz ao espírito que está deixando o corpo. Antes de continuarmos, escreva nos comentários a frase "Eu envio luz e serenidade". Essa declaração simples cria um campo de boas vibrações para você e para quem mais assistir este conteúdo. Para compreender o que realmente acontece nos instantes que seguem a morte física, é fundamental recorrer a vozes espirituais reconhecidas por sua sabedoria, clareza e compaixão. Entre elas, São Leopoldo Mandic se destaca como uma das autoridades mais respeitadas quando o assunto é a passagem da alma. Seus relatos e orientações atravessaram gerações porque revelam com simplicidade e precisão aquilo que muitas tradições espirituais tentaram explicar de forma fragmentada. São Leopoldo descreve que os primeiros minutos após a morte são marcados por um estado de sensibilidade extrema da alma. É como se todas as percepções se amplificassem. Tudo é sentido com profundidade, pensamentos, emoções e intenções das pessoas presentes. Por isso, ele alerta que qualquer atitude impulsiva, qualquer explosão emocional ou desespero excessivo pode criar um campo de energia densa que envolve a alma e dificulta sua elevação. Esse entendimento é reforçado por diversos estudiosos da espiritualidade, que explicam que a transição precisa de quietude e equilíbrio. A partir desse ponto, a mensagem central ganha força. Se existe um erro fatal que muitos cometem ao lado de um recém-falecido, ele está diretamente ligado ao estado emocional daqueles que permanecem no ambiente. Quando o corpo físico cessa suas funções, o que realmente acontece não é um desligamento instantâneo, mas uma transição gradual. A alma, ao se desprender, continua em um estado de extrema receptividade. É como se ainda estivesse ajustando sua percepção ao novo plano, tentando compreender o que ocorre enquanto deixa para trás a matéria. São Leopoldo Mandic descreve esse instante como uma abertura profunda da consciência, onde a alma sente tudo de maneira intensa, limpa e quase sem filtros. Por isso, as primeiras vibrações que ela recebe do ambiente são determinantes para o início de sua jornada. Nesse momento inicial, a alma ainda percebe o espaço ao redor, reconhece rostos conhecidos e capta emoções de quem permanece ali. Embora já não esteja limitada pelos sentidos do corpo físico, ela percebe energias como se estivesse mergulhada em um campo sensorial ampliado. Qualquer pensamento de medo, de desespero ou de culpa, vindo de quem está ao lado, pode ser absorvido pela alma com uma intensidade muito maior do que durante a vida. Isso acontece porque a alma, recém-liberta da matéria, ainda não conseguiu estabelecer distância emocional do ambiente, tornando-se profundamente vulnerável às vibrações externas. Tradições espirituais antigas afirmam que, nos primeiros minutos após a morte, a alma permanece próxima ao corpo por uma questão natural de transição. Ela observa, tenta entender, tenta se adaptar ao desligamento. É como se ainda existisse um fio sutil que a conecta ao que ela acaba de deixar. Essa conexão não é física, mas emocional e energética. Quando esse fio é afetado por turbulências emocionais presentes no ambiente, a alma pode sentir algo semelhante a um puxão, uma resistência que dificulta sua subida. São Leopoldo reforça que essa sensibilidade não é sinal de fragilidade, mas parte do processo. A alma precisa de serenidade para reorganizar sua nova condição. Precisa de harmonia para reconhecer a presença de amparo espiritual, que geralmente se aproxima nesse instante para guiá-la. Se o ambiente está carregado de dor intensa, desespero ou perturbação, é como se a luz dessa orientação espiritual
ficasse encoberta por nuvens densas, dificultando o contato. É por isso que a preparação emocional das pessoas ao redor se torna tão importante. Quando alguém que ficou cai em lágrimas desesperadas, grita, sacode o corpo do falecido ou entra em descontrole, a alma absorve esse estado como um pedido para permanecer. Ela sente que ainda é necessária ali, mesmo que seu processo natural seja seguir adiante. Isso cria um conflito interno que pode gerar confusão e medo. A alma recém-liberta não entende claramente se deve seguir a luz que lhe é oferecida ou se deve atender ao clamor energético de quem não aceita sua partida. Essa sensibilidade inicial explica por que as tradições espirituais mais sábias sempre orientam que o primeiro gesto diante de um falecimento é respirar fundo, buscar serenidade e criar um campo de paz. O objetivo não é conter a dor, mas transformá-la em luz para que a alma perceba que está amada e liberada. Quanto mais tranquila estiver a energia ao redor, mais rápido a alma reconhece sua nova realidade, mais facilmente se conecta ao auxílio espiritual e mais suavemente inicia sua travessia. O momento da morte física é marcado por uma sensibilidade espiritual que poucas pessoas compreendem por completo. Quando um ente querido parte, aqueles que ficam normalmente reagem de maneira intensa, movidos pela dor, pelo choque e pela sensação de perda. Essas emoções são legítimas, fazem parte da condição humana, mas possuem um efeito muito mais profundo do que se imagina no campo energético do recém-falecido. Segundo os ensinamentos associados a São Leopoldo Mandic, a alma sente essas vibrações como ondas diretas que atravessam sua percepção aberta e delicada nos primeiros instantes após o desencarne. Cada emoção humana gera um tipo específico de energia. A tristeza profunda produz uma vibração densa e pesada que pode envolver a alma como um nevoeiro. A raiva, quando surge diante da morte, cria uma frequência cortante que desestabiliza e confunde. O desespero irracional forma um campo turbulento que impede a alma de enxergar com clareza a luz espiritual que a acompanha. Enquanto isso, o apego extremo se transforma em uma corrente energética que puxa a alma de volta ao ambiente físico, como se tentasse impedir sua elevação. Essas vibrações não são metáforas. Na visão espiritual, elas se manifestam como verdadeiros fluxos energéticos que chegam até a alma e interferem em seu estado. A alma recém-liberta ainda está próxima do corpo, respirando cada pequena variação do ambiente emocional. O que para um vivo é apenas um pensamento angustiado, para a alma é um impacto direto, sentido com intensidade amplificada. Essa amplificação ocorre porque a alma, ao se desprender do corpo, não possui mais o amortecimento emocional que a matéria oferece. Ela está aberta, sensível e profundamente receptiva. Quando alguém cai em pranto descontrolado ao lado do corpo, a alma percebe não apenas o som do choro, mas a vibração energética que ele carrega. Se essa vibração diz, não vá, eu não consigo viver sem você, a alma interpreta como um pedido. E se ela sente que ainda tem vínculos fortes com quem ficou, pode hesitar, permanecer próxima, tentando consolar ou proteger. Esse prolongamento da permanência no plano físico dificulta o trabalho dos espíritos amparadores, que buscam conduzi-la para dimensões mais elevadas com suavidade e clareza. Da mesma forma, quando palavras de desespero são ditas em voz alta, mesmo sem intenção de prejudicar, a alma as absorve com precisão. Ela não escuta apenas o conteúdo, mas a energia por trás do que é dito. Por isso, frases carregadas de descontrole podem gerar um estado de confusão interna, fazendo com que a alma se sinta perdida ou presa ao ambiente. São Leopoldo ressalta que, nesses instantes, a alma precisa de apoio, não de impulsos emocionais que a paralisem. O que muitos não percebem é que a morte não rompe imediatamente os laços energéticos. Eles se afinam, mas ainda existem. Quando as emoções humanas se equilibram, esses laços se tornam pontes de amor e luz, auxiliando a alma na travessia. Quando se desequilibram, tornam-se correntes que aprisionam. Compreender esse impacto é o primeiro passo para agir de forma responsável e amorosa diante de um recém-falecido. A energia que emanamos nesse momento pode ser uma bênção ou um obstáculo.
e é justamente essa diferença que define se a alma seguirá em paz ou com peso. Entre todos os comportamentos que podem ocorrer diante de um ente querido recém-falecido, existe um que São Leopoldo Mandic considera especialmente prejudicial: a explosão emocional descontrolada. Não se trata apenas de choro, tristeza ou dor, mas daquela reação extrema em que a pessoa perde totalmente o equilíbrio interno, grita, se desespera, sacode o corpo do falecido ou tenta, de maneira inútil e desesperada, trazê-lo de volta. Essa explosão emocional não é apenas um reflexo do sofrimento humano. Ela cria uma atmosfera energética densa que prende a alma ao ambiente físico, impedindo sua elevação natural. Quando alguém se descontrola diante de um corpo recém-desencarnado, a energia irradiada é caótica. Ela se espalha pelo ambiente como ondas desordenadas que envolvem a alma e a confundem. A alma, ainda sensível, interpreta essa explosão como um chamado urgente, algo que exige sua permanência. É como se a energia gritasse: fique aqui, não vá embora. Esse chamado não é apenas emocional. Ele se converte em vibrações que a alma, ainda fragilizada pela transição, sente como se fossem pedidos ou ordens difíceis de ignorar. São Leopoldo explica que a alma, nos primeiros instantes após a partida, ainda possui laços emocionais que não foram totalmente reorganizados. Ela reconhece quem está ali, sente o amor, mas também sente o medo e o desespero. Quando alguém explode emocionalmente, a alma recebe uma mensagem confusa de apego, dor e necessidade. Isso faz com que ela tente permanecer próxima, acreditando que ainda tem algo a fazer, como se precisasse acalmar ou consolar quem ficou. Esse movimento gera uma espécie de estagnação energética. Além disso, a explosão emocional pode ofuscar a presença dos espíritos amparadores, que se aproximam para guiar a alma. A turbulência criada por essa reação humana funciona como um campo denso que dificulta a atuação da luz espiritual. É como tentar enxergar através de uma tempestade. A alma sabe que existe algo além, uma orientação, uma direção, mas não consegue percebê-la claramente. O resultado é que ela permanece presa em um estado intermediário, sentindo-se dividida entre seguir seu caminho e responder aos impulsos emocionais que emanam dos vivos. Outro ponto grave é que a explosão emocional muitas vezes desperta na alma sentimentos que deveria deixar para trás naquele momento. A angústia de quem chora convulsivamente pode fazer com que a alma sinta culpa, como se fosse responsável por causar aquele sofrimento. A culpa é uma das energias mais paralisantes no plano espiritual, pois cria uma sensação de obrigação de permanecer, de cuidar, de resolver algo que já não pertence mais ao seu plano de existência. Esse estado emocional impede a transição suave que a alma deveria experimentar. Por isso, o erro fatal não está na dor em si, mas no descontrole. A dor pode ser silenciosa, reverente, cheia de amor. O descontrole, por outro lado, transforma o ambiente em uma prisão vibratória que retém a alma. O amor liberta, o desespero aprisiona. Compreender essa diferença é essencial para garantir que o ente querido siga seu caminho em paz, na luz e sem peso emocional. O desespero e o apego são emoções profundamente humanas, compreensíveis diante da morte, mas quando se manifestam de forma intensa nos primeiros instantes após o desencarne, podem criar barreiras reais que interferem diretamente na elevação espiritual da alma. São Leopoldo Mandic explica que a alma recém-liberta ainda busca referência, orientação e reconhecimento. Ela procura compreender seu novo estado e, para isso, observa atentamente o ambiente à sua volta. Nesse momento, a energia emocional das pessoas presentes se torna uma espécie de bússola. Se essa energia é de serenidade, a alma se sente amparada. Se é de desespero e apego, ela se sente puxada de volta ao plano que precisa deixar. O desespero cria um campo vibratório denso que se assemelha a uma névoa pesada. Essa densidade emocional impede que a alma perceba a presença dos guias espirituais que se aproximam para auxiliá-la. A alma, ainda confusa, tenta interpretar o que está acontecendo. Quando sente vibrações de desespero,
interpreta como um pedido de auxílio, como se precisasse permanecer ali para confortar quem sofre. Essa percepção gera um conflito interno, pois a alma sente o chamado da luz, mas percebe a dor de quem ficou. Essa divisão impede que ela avance com clareza. O apego funciona de maneira semelhante, mas com um impacto específico. Enquanto o desespero é uma explosão energética, o apego é uma corrente. A vibração do apego diz: eu preciso de você aqui, você não pode me deixar. Essa vibração é absorvida pela alma como uma obrigação emocional. Mesmo que racionalmente ela devesse seguir sua jornada, energeticamente ela sente que ainda não está liberada. Essa sensação de responsabilidade afetiva faz com que muitas almas permaneçam próximas do plano físico por tempo maior do que deveriam, tentando atender ao chamado emocional daqueles que ficaram. São Leopoldo afirma que o apego é um dos maiores desafios no momento da partida. O amor verdadeiro permite que a alma siga. Já o apego sufoca, paralisa e confunde. Ele cria uma ilusão de necessidade, como se a alma ainda precisasse cumprir um papel que já não lhe pertence. Além disso, o apego dificulta o trabalho dos guias espirituais. Eles só conseguem se aproximar quando o campo emocional ao redor está minimamente estável. Se o ambiente estiver dominado por vibrações de dependência e descontrole, essa aproximação se torna mais difícil, prolongando o estado de transição da alma. O mais interessante é que esse processo não é consciente. A pessoa que sofre não tem intenção de prejudicar o ente querido. Mas a vibração gerada pelo apego e pelo desespero tem efeito imediato. A alma sente a dor e tenta responder a ela. Por isso, a serenidade nesse momento é um ato de amor profundo. Respirar fundo, conter a explosão emocional e oferecer silêncio e luz é um gesto que liberta. É dizer ao espírito, sem palavras: você está livre, pode ir em paz. Essa mensagem vibratória cria um caminho claro, iluminado, que facilita a elevação da alma. Entender essa dinâmica é compreender que no momento da morte, amar significa soltar. Não é uma renúncia, é um presente espiritual. A morte física é um momento que exige mais do que lágrimas e lembranças. Exige presença. Uma presença consciente, lúcida e respeitosa. Segundo São Leopoldo Mandic, a postura correta ao lado de um corpo recém-desencarnado define se a alma seguirá sua jornada com leveza ou se ficará presa às vibrações humanas que a rodeiam. Isso não significa anular a dor, mas transformá-la em uma energia que ampare ao invés de reter. O primeiro gesto é respirar profundamente e assumir um estado interno de serenidade. Essa serenidade cria um campo vibratório que envolve a alma com calma e clareza, permitindo que ela compreenda que o processo natural deve seguir seu curso. A postura física também tem importância. Movimentos bruscos, tentativas de sacudir o corpo ou gestos de desespero geram ondas energéticas de perturbação. O ideal é manter-se próximo, mas em silêncio ou com palavras leves, pronunciadas com respeito. Mesmo que a alma já não habite o corpo, ela ainda está sensível ao ambiente ao redor. Ela reconhece o tom, percebe a intenção e sente a vibração. Por isso, qualquer ação feita nesse momento deve ser guiada pelo propósito de oferecer paz. A respiração é uma ferramenta poderosa. Inalar profundamente e exalar devagar estabiliza o campo emocional. Isso ajuda não apenas quem permanece vivo, mas também quem está partindo. Quando a energia no local se estabiliza, os guias espirituais conseguem se aproximar com mais facilidade, criando uma ponte luminosa para a alma. Manter esse equilíbrio é uma demonstração de amor maduro, pois coloca as necessidades espirituais do ente querido acima da impulsividade emocional dos vivos. Outro ponto fundamental é evitar conversas carregadas de sofrimento. Falar em voz alta frases como "não vá", "eu preciso de você" ou "isso não podia acontecer" cria uma vibração de retenção. A alma interpreta essas palavras como pedidos emocionais que ainda devem ser atendidos. Em vez disso, recomenda-se oferecer mensagens de libertação.
mesmo que ditas internamente. Pensamentos como "vá em paz" ou "eu te libero com amor" chegam até a alma com força e clareza, facilitando sua elevação. Esse tipo de pensamento não anula a dor, mas a transforma em luz. A postura correta inclui também a criação de um ambiente tranquilo. Se possível, reduzir ruídos, apagar luzes muito fortes e evitar movimentações que tragam agitação ao local. Tudo isso gera um espaço vibratório mais favorável. Não se trata de ritualizar o momento, mas de compreender que a delicadeza externa contribui para a harmonia interna da alma. São Leopoldo ressalta que a calma no ambiente se torna um convite para que a alma siga seu caminho sem medo. Por fim, é essencial que a pessoa presente aceite que aquele instante não é sobre ela, mas sobre a alma que está partindo. O sofrimento humano pode ser acolhido depois, o choro profundo pode vir mais tarde. Mas nos primeiros minutos, a responsabilidade é espiritual. Permitir que o ente querido encontre seu caminho com clareza e segurança. Ter essa postura é um gesto de amor elevado, que oferece ao espírito aquilo que ele mais precisa para seguir em paz. A transição entre a vida física e a vida espiritual não é um rompimento brusco. É um processo delicado que exige harmonia, orientação e vibrações que acolham a alma. Nesse instante intermediário, palavras, pensamentos e intenções têm um peso muito maior do que durante a vida terrena. São Leopoldo Mandic explica que a alma, recém-liberta do corpo, percebe cada elemento do ambiente com intensidade amplificada. Ela não escuta apenas o que é dito, ela sente o que é pensado, ela absorve o que é desejado. E cada uma dessas vibrações pode facilitar ou dificultar sua elevação. As palavras são o primeiro ponto de contato. Quando alguém se aproxima do corpo e verbaliza frases de desespero, revolta ou negação, essas palavras se transformam em ondas densas que alcançam a alma de maneira direta. Não é o som que importa, mas a vibração emocional por trás dele. A frase "por que isso aconteceu comigo?" cria imediatamente um campo de retenção. A alma percebe a pessoa como dependente, perdida, e sente que ainda tem um papel a cumprir. Por outro lado, palavras como "vá em paz" e "eu te agradeço por tudo" carregam vibrações luminosas que dão à alma a certeza de que está liberada, amada e acompanhada por uma energia de aceitação. Os pensamentos possuem impacto ainda mais forte. Enquanto as palavras precisam ser pronunciadas, os pensamentos chegam à alma de maneira direta e silenciosa. Um pensamento angustiado cria uma corrente que prende. Um pensamento de revolta gera um abalo vibratório que confunde. Um pensamento de apego faz a alma hesitar. Por isso, controlar a mente nesse momento é um ato de consciência espiritual. Não se trata de reprimir emoções, mas de evitar que elas se transformem em correntes que impeçam a passagem da alma para planos mais elevados. Pensar com amor e serenidade é um gesto silencioso que tem poder sobre a travessia. As intenções são o núcleo mais profundo desse processo. Enquanto palavras e pensamentos podem ser inconsistentes, as intenções revelam aquilo que realmente está no coração. Se a intenção é segurar a alma por medo da solidão, essa energia é sentida como um nó que impede sua ascensão. Se a intenção é liberar, agradecer e permitir que ela siga seu caminho, a alma sente isso como uma luz que abre um portal de tranquilidade. São Leopoldo enfatiza que as intenções humanas são percebidas pela alma com clareza absoluta, sem distorções. Não há como disfarçar. O espírito sente exatamente o que está sendo emanado. Esse entendimento revela uma verdade profunda. No momento da morte, não há neutralidade. Tudo o que é emitido ao redor influencia. Por isso, é essencial que palavras, pensamentos e intenções estejam alinhados com o propósito de libertar. Uma simples frase de gratidão pode ser suficiente para desfazer uma corrente de apego. Um pensamento de luz pode dissipar a densidade emocional do ambiente. Uma intenção sincera de permitir que a alma siga transforma completamente o campo energético ao redor. Quando esses três elementos se harmonizam, a alma reconhece a presença da luz espiritual que a espera.
Ela se sente segura, amada e autorizada a continuar sua jornada. É nesse instante que a passagem se torna leve, clara e luminosa. Criar um ambiente de paz ao lado de um recém-falecido é mais do que um gesto simbólico. É um ato espiritual de grande responsabilidade. Segundo São Leopoldo Mandic, o ambiente em que a alma se encontra nos primeiros minutos após a morte define a qualidade da travessia. A energia do espaço torna-se parte do campo vibratório que envolve o espírito, influenciando sua clareza, sua calma e sua capacidade de perceber a presença dos guias espirituais. Por isso, compreender como preparar esse ambiente é essencial para quem deseja ajudar verdadeiramente na elevação da alma. O primeiro passo é reduzir estímulos desnecessários. Luzes fortes, barulhos excessivos, conversas agitadas e movimentos precipitados criam perturbações que a alma sente como turbulência. Lembre-se de que, nesse momento, qualquer vibração é absorvida de maneira amplificada. A serenidade externa ajuda a alma a alcançar serenidade interna. Apagar luzes intensas, fechar janelas que trazem ruídos e orientar as pessoas presentes a se manterem em silêncio são medidas simples, mas poderosas. O segundo passo é a postura vibratória de quem está no local. Um ambiente só se torna realmente leve quando as pessoas que o compõem estão emocionalmente equilibradas. Respirar profundamente, manter os ombros relaxados, suavizar os pensamentos e silenciar a agitação mental fazem uma enorme diferença. Quando alguém entra em sintonia com a paz, cria uma onda vibratória que se espalha e influencia o resto do ambiente. São Leopoldo ressalta que uma única pessoa em estado de serenidade pode transformar um espaço inteiro, funcionando como um farol energético para a alma que está partindo. Outro ponto importante é evitar manipular o corpo de forma agitada. Movimentos bruscos geram ondas densas que podem prender a atenção da alma. O corpo deve ser respeitado como um recipiente sagrado, mesmo vazio. Tocar com suavidade, ajustar lençóis ou roupas com calma e evitar qualquer gesto impulsivo é fundamental. A delicadeza física transmite delicadeza vibratória. Também é recomendado que se deixe o ambiente livre de discussões ou lamentações. Expressões intensas de sofrimento são compreensíveis, mas não devem dominar o espaço inicial. Se alguém precisar chorar, que faça isso com respeito, guardando seus excessos para outro momento. O ambiente deve ser preenchido por vibrações de amor, gratidão e aceitação. Pensar em momentos felizes compartilhados com o falecido traz uma energia suave, que envolve a alma como um abraço luminoso. Essa lembrança carinhosa funciona como um convite para que ela siga em paz. Há ainda um elemento silencioso, porém poderosíssimo: a intenção coletiva. Quando todos que estão ali compartilham o desejo sincero de que a alma seja acolhida e guiada pela luz, essa intenção cria um campo espiritual harmonioso. É como se as vibrações amorosas se unissem, formando uma ponte energética que facilita a travessia. São Leopoldo afirma que essa união de pensamentos e intenções tem um efeito tão forte quanto uma prece bem feita. Por fim, criar um ambiente de paz não significa ignorar a dor da perda. Significa escolher o amor acima do desespero. Significa entender que a maior homenagem que se pode prestar a quem parte é oferecer condições para que siga sua jornada sem obstáculos. A paz do ambiente se torna a primeira luz que a alma vê do outro lado. Após os primeiros minutos que seguem a morte física, quando a alma já iniciou sua transição e começa a se afastar gradualmente do plano material, o papel daqueles que ficaram continua essencial. São Leopoldo Mandic explica que, embora a alma se distancie progressivamente, ainda existe uma fase de adaptação em que ela sente, percebe e recebe as vibrações enviadas por quem a amou durante a vida. Por isso, as ações tomadas nesse período têm um impacto profundo na serenidade do espírito e no modo como ele integra sua nova realidade. Honrar o espírito não significa apenas lembrar, significa guiar, proteger e enviar luz. O primeiro gesto após os momentos iniciais
é realizar uma prece ou mentalização calma e sincera. Não é necessário seguir fórmulas complexas. O essencial é a intenção. Uma prece feita com serenidade funciona como um acompanhamento espiritual, enviando luz para que a alma se sinta amada e segura. Palavras de gratidão, pedidos de proteção e expressões de liberação vibram diretamente no campo do espírito, oferecendo a ele a força necessária para prosseguir. São Leopoldo afirma que a gratidão humana é uma das energias mais elevadas que pode ser enviada a um recém-falecido. O segundo gesto é cuidar do próprio estado emocional. A alma recém-desencarnada ainda percebe a vibração daqueles que ficaram, mesmo que já não permaneça tão próxima. Se encontra um ambiente emocional estável, sente-se livre. Se encontra desespero contínuo, sente-se puxada de volta. Por isso, é fundamental que a pessoa reconheça sua dor, mas não se deixe sucumbir a ela. Expressar sofrimento é natural, mas manter-se entregue ao desespero cria correntes que dificultam o afastamento completo da alma. Respirar fundo, caminhar, conversar com alguém de confiança e buscar equilíbrio são formas de proteger o espírito. Outro ponto significativo é o respeito aos rituais posteriores. Seja qual for a crença, os rituais de despedida possuem um valor energético real. Eles organizam o campo emocional coletivo e ajudam a transformar o vínculo em memória luminosa e não em corrente de apego. Participar desses rituais com intenção elevada, evitando revolta ou descontrole, cria uma atmosfera de honra. É como se cada gesto, cada palavra e cada presença se tornassem pequenas velas acesas que iluminam o caminho do espírito. São Leopoldo ressalta que, quando a despedida é feita com amor e aceitação, ela funciona como um impulso de luz para o espírito. Além disso, uma das maneiras mais belas de proteger o espírito é praticando boas ações em sua memória. A bondade gera vibrações elevadas que chegam até ele, fortalecendo sua paz e sua liberdade. Pequenos gestos como ajudar alguém, perdoar uma antiga mágoa ou oferecer apoio a quem sofre, tornam-se oferendas espirituais. Esses atos criam um legado vibratório que acompanha o espírito mesmo em planos superiores. Por fim, honrar e proteger o espírito é compreender que o vínculo não termina, apenas muda. O amor permanece, mas precisa ser expresso de forma elevada. Enviar luz, manter a mente serena, aceitar a partida e transformar a dor em gratidão são formas de dizer ao espírito que ele pode seguir sem medo, sem peso e sem vínculos que o prendam. Esse é o gesto final de amor, libertar. Se você chegou até aqui, já compreendeu que os primeiros momentos após a partida de um ente querido carregam um profundo significado espiritual. Cada palavra, cada pensamento e cada intenção emitidos nesse instante influenciam diretamente a jornada da alma. E agora que você conhece o erro fatal que tantas pessoas cometem, você está mais preparado para agir com consciência, amor e serenidade quando esse momento inevitável tocar sua vida. Mas o conhecimento só se transforma em luz quando é aplicado. Por isso, permita que este aprendizado permaneça com você e seja colocado em prática sempre que necessário. Busque cultivar um estado interior equilibrado, não apenas diante da morte, mas também diante da vida. A serenidade que oferecemos ao outro começa na serenidade que construímos dentro de nós. Se este conteúdo trouxe clareza, conforto ou inspiração, inscreva-se no canal para receber mais ensinamentos espirituais e reflexões profundas. Deixe também um comentário contando como este vídeo tocou você e escreva a frase "Eu escolho enviar luz". Isso ajuda a fortalecer a energia deste espaço e incentiva outras pessoas a encontrarem consolo e compreensão. Que a sabedoria de São Leopoldo Mandic continue iluminando seu caminho e trazendo paz ao seu coração.